Na realidade, a política me tirou precocemente da medicina. Porque a medicina não tem como você falar, eu vou fazer meia medicina, não dá para fazer. Ou você está atualizado. Mas o bom é votar no deputado da região. Tem que votar no cara que só falou aí. Não, inclusive, que conhece a região, que conhece a cidade, que conhece sabe os problemas da cidade. Os anseios da cidade. Ele sabe que ele conheceu como é o funcionamento do SUS. Isso, Bill Gates. Bill Gates. Eu fiquei muito impressionado com essa palavra. E aí, como é que é, gente? Tudo bem? Um grande abraço. Nós chegamos aqui para mais um episódio do Café com Manteiga. Tudo certinho por aí? Vamos que vamos, porque hoje nós temos aqui uma companhia importante, um político de peso, um médico de peso, um andradense pós-caldense de peso, um homem da luta, do dia a dia. Nós vamos falar hoje com o Dr. Carlos Eduardo Venturelli Mosconi. Viu, Deu? Eu fiquei muito contente que o Dr. Mosconi, né, para todo mundo é o Dr. Mosconi, né? E para nós também veio falar com a gente e contar um monte de história para nós, né? Contar como é que ele anda hoje na política, como é que ele está rodando esse mundo por aí, né? Bom, na verdade, nós vamos conversar com um amigo, Dr. Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, uma pessoa pública, um médico e, inclusive, um médico de sucesso e um político daqueles bem tradicionais de expressão nacional. Seja bem-vindo, Dr. Carlos Mosconi. Prazer para mim, deu prazer para mim, Marquinhos, estar aqui com vocês, Café com Manteiga. E o nome do programa está muito interessante. Interessante, né? Você sabe por quê? Aí todo mundo acha interessante, eu tenho que falar. É porque o meu apelido é Manteiga, entendeu? Ah, é? Então a gente procurava. Café com Manteiga. Aí a minha mulher e meu filho falaram, é café com manteiga. Eu falei, mas vai ser café com manteiga e todo mundo gosta. Ah, bom, é. De café com manteiga dizem que o senhor é médico. O senhor pode dizer, isso é um remédio caseiro que é bom para a garganta, né? É bom, é verdade. Hoje nem tanto mais, mas há um tempo atrás era muito difundido esse negócio de tomar café com manteiga, era bom para muita coisa. Muito bem. Eu quero passar aqui, gente, é muito importante a gente passar, vamos dizer assim, um currículo, né? Um release do Dr. Mosconi, para que você, quem sabe, quem não sabe vai conhecer e quem esqueceu vai se lembrar da atuação do Dr. Mosconi na medicina e na política também. Então, ele é um médico formado, urologista, formado pela Universidade Nacional, Universidade de Brasília, tá? Ele tem residência médica na clínica de urologia do Hospital das Clínicas na USP, em São Paulo. Foi. Né? Médico aqui na Santa Casa de Poços de Caldas também, professor de urologia na Faculdade de Medicina em Itajubá e Alfenas, diretor da Faculdade de Medicina Unifenas Belo Horizonte, correto? Deputado federal por 4 mandatos, estadual por 2 mandatos, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Federal, presidente da Comissão de Saúde por 8 anos na Assembleia Legislativa, tá certo, doutor? Isso. Né? Secretário de Saúde do Distrito Federal, secretário de Assuntos Municipais do Governo de Minas, relator da Saúde na Constituinte Criação do SUS, isso. Correto? Presidente do INAMPES, nós vamos falar disso daqui, secretário nacional de Assistência à Saúde, autor da PEC 29, que define, é a PEC que define o financiamento do SUS. É muito importante a gente falar também como é que funciona isso tudo, né? E, por último, secretário municipal de saúde aqui em Poços de Caldas. Você esqueceu de uma coisa importante aí, viu, Marquinhos? Qual é? Amigo pessoal do Tancredo Neves. É verdade. Aliás, não só do Tancredo, né? Esses políticos eu tenho uma entrada. Parece que morou até na casa do Tancredo, é isso? Foi um caso à parte, porque quando eu fui estudar medicina em Brasília, eu fiz vestibular no final de 64 ou 65. E nós estávamos no tempo da Revolução, né? Mas naquele tempo, nos anos 60, havia uma euforia no Brasil em razão do Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, a inauguração de Brasília.
e a música brasileira ótima, a bossa nova maravilhosa, o Brasil campeão do mundo de futebol, de basquete. Então tinha um negócio de brasilidade muito interessante. Eu fiz o cursinho em São Paulo e eu podia ter feito os vestibulares lá, igual meus colegas todos fizeram. Eu não fui para Brasília. Eu tinha ânimo de Brasília, entendeu? Essa coisa de um Brasil novo aí. Eu fui para lá e fiz o vestibular, passei lá. Solteiro. E o doutor Tancredo, que era muito amigo do meu pai, me convidou para morar na casa dele. Ele falou, eu moro aqui 3 dias da semana, é o caso da Câmara, né? Morava ele, o Aécio Cunha, que é o pai do Aécio Neves, e ele falou, aqui tem quarto vago, que você vem morar aqui. Eu fiquei meio assim assustado, falei, meu Deus, não vai, acho que não vai dar. Eu liguei para o meu pai. Meu pai falou, meu filho, ele fez esse convite para você, não foi de brincadeira e nem para ser gentil, ele fez para valer mesmo. Então você tem que avaliar se é bom para você ou se não é bom para você. Se você achar que é bom para você, você vai. E eu considerei, achei que era e fui. E foi uma época muito interessante da minha vida, porque eu estava na faculdade de medicina. Eu gostava demais da Faculdade de Medicina de Brasília, porque ali você tinha um resumo do Brasil, entendeu? Ninguém tinha nascido em Brasília, a Brasília estava recém-construída, então eu tinha colega do Brasil inteiro. Isso foi em 65, 66? Foi por aí, 65, começou em 65. Eu me formei em 71. Então esse final dos anos 60, começo dos anos 70. E foi o período da Revolução, não é? Então eu morei lá na casa do Dr. Tancredo e eu participei lá de muitas coisas, eu via, assistia, e ele era uma pessoa muito educada, muito amigo, muito gentil, muito simples, né? Então aquilo para mim foi uma vivência, eu tive uma vivência muito rica, do seu ponto de vista cultural, do seu ponto de vista político, nem se fala, entendeu? E aquilo, de certa maneira, me despertou mais uma disposição para fazer política, se fosse o caso, entendeu? Sim. Aí eu fui lá para São Paulo, casei com a Maria Lúcia ainda na faculdade, aí nós fomos para São Paulo, fui fazer residência médica, que era a melhor residência médica do Brasil, difícil para fazer, difícil para entrar, enfim, mas eu consegui e fiz a residência e vim morar em Poços de Caldas. E foi interessante porque eu tinha tudo para morar em Pouso Alegre, não em Poços de Caldas. Sim. Porque o meu pai foi médico lá em Pouso Alegre nos últimos anos da sua vida, e foi um médico de grande sucesso lá. Modéstia à parte, ele era um grande médico. Meu pai, profundamente humanitário, enfim, e construiu um hospital lá em Pouso Alegre, Santa Paula, que está lá até hoje. Sim. Lá no centro da cidade, ele e mais 4 médicos. E naturalmente, com a falta dele, porque ele morreu, eu estava no último ano da faculdade, e o hospital ficaria para mim, a parte que cabia a ele seria minha. Então eu estava com tudo feito para ir para Pouso Alegre, entendeu? Mas a circunstância da vida acabou me tirando de lá. Eu acabei decidindo não ir para Pouso Alegre. Doutor Mosconi, todo mundo fala que o senhor é de Andradas, mas o senhor nasceu em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu sou de Andradas. Explica melhor pra gente. Você foi criado... Você sabia que ele tinha nascido em São Paulo? Não, para mim ele é um cidadão andradense, nascido em Andradas. Eu nasci em São Paulo, é o cidadão São Paulino. Eu falei um cidadão andradense. O meu pai já estava casado com a minha mãe e ele foi fazer a residência médica em São Paulo. Ele formou no Rio e foi fazer a residência médica em São Paulo. E foi quando eu nasci. Ele casou-se com a minha mãe e aí eu nasci lá em 44. Mas aí terminou a residência, ele veio embora para Andradas. Então eu nasci lá em São Paulo. Então você tem quádrupla cidadania: andradense, São Paulino, pós-caldense e italiano. Pois é, tem mesmo, é isso mesmo. Só não diria São Paulino porque eu sou corintiano, entendeu? Aí não, eu estou falando São Paulino. Paulistano. Paulistano, Perdão, gente, paulistano. Foi um falha aqui. É isso. Mas aí quando eu resolvi não ir para Pouso Alegre, por circunstâncias da vida, enfim, ainda que eu considere Pouso Alegre uma excelente cidade, eu gosto muito de lá, tenho muito bons amigos lá, tudo. E aí nós fizemos uma avaliação. Onde é que eu vou? Tinha muito convite para ficar em São Paulo, para ir para outros lugares, e até que apareceu um convite para eu vir para cá.
E quem me fez esse convite foi um professor lá da USP que vinha passar férias em São Paulo. O professor Valdemiro Nunes, um grande cirurgião. E ele, um belo dia, me falou: para onde que você vai? Como é que você resolveu? Eu falei: não, ainda não. Ele falou: porque tem teria um convite para você ir para Poços de Caldas. E quem estava fazendo esse convite era o doutor Antônio Megali e o doutor Salvador Zingoni. Nossa. Entendeu? Aí eu vim aqui, conversei com os dois, e eles me entusiasmaram muito para vir para cá. A Santa Casa também abriu as portas, e eu vim para cá. Eu tomei a decisão, vim. A Maria Lúcia me ajudou nisso também, concordou muito em que a gente viesse para cá. E nós acertamos, tivemos sorte. O senhor é cirurgião também? Sou urologista, cirurgião urologista. Ah, tá. Igual seu filho, depois nós vamos falar dele. Igual depois nós vamos falar do Alcides. Doutor Alcides. O senhor chegou a atuar em Andradas, medicar em Andradas, não? Não cheguei, não deu. Porque não tinha muita condição, porque a urologia, ela depende muito de equipamentos, isso, aquilo, então precisa ter uma estrutura, entendeu? Mas aqui, acaba que a região vem fazer consulta aqui, né? E vem operar aqui. O andradense que vinha para cá para ser atendido. Muito bom, muito legal. Entendeu? Muito legal. Mas então a vida foi assim, aí vim para cá, foi ótimo. O senhor trabalhou quanto tempo exercendo a profissão de médico? Então eu vim para cá. Ainda é médico, mas assim, exercendo na prática. Diariamente. Mas eu, na realidade, a política me tirou precocemente da medicina. Igual tirou o Navarro da odontologia, né? Mas é a mesma coisa. Porque a medicina não tem como você falar: bom, eu vou fazer meia medicina. Não dá para fazer. Ou você está atualizado, você está por dentro das coisas modernas e novas que acontecem, ou não tem jeito. E a política também puxa muito. Aí eu vim para cá em 75. E em 82 eu já fui candidato a deputado federal, entendeu? Tá. Aí me elegi, pronto, e fui para Brasília. Foi um caminho sem volta, né? Aí eu vinha, eu não queria deixar a medicina, entendeu? Eu vinha, atendia no sábado, atendia no fim de semana, operava no sábado, operava no domingo, e assim foi. Mas até que não deu mais, aí não teve mais. Doutor Mosconi, mas diga uma coisa: o senhor viveu um tempo em Brasília, estudou em Brasília, o fato de ter ido para a política tem alguma relação com a vivência sua em Brasília, com o Tancredo Neves? É interessante a minha vida política em Brasília. Então foi no ano que o doutor Tancredo se elegeu governador de Minas. E aquele foi a melhor campanha que eu participei, a mais bonita de todas foi a de 82, porque nós lutávamos pela volta do Brasil à democracia. Então era uma coisa que envolvia o Brasil todo, enfim, foi muito interessante. E o doutor Tancredo, infelizmente, logo ele foi candidato a presidente, ganhou lá, eu votei nele, tive a honra de votar nele lá no colégio eleitoral. Mas ele, infelizmente, não tomou posse. Realmente foi uma tragédia para o Brasil. E a gente tem que lamentar. Itamar Franco tomou posse, né? Quem foi o Sarney que tomou posse? Foi o Sarney? Hein? Foi o Sarney que tomou posse. O Sarney que era o vice dele. O Sarney que tomou posse. O Ulisses Guimarães, que era um grande democrata e que tinha uma autoridade gigantesca no país, ele considerou que o Sarney poderia tomar posse, deveria tomar posse. Porque se ele não quisesse, não daria posse, entendeu? Entendi. Ele tinha até força, eu acho, até... Política para isso, né? Política e militar também, eu acho, para isso. Mas ele foi muito consciente, o Ulisses Guimarães, como sempre foi. E o Sarney tomou posse e presidiu o Brasil, pronto. Tá, mas o Ulisses era do PMDB. E o senhor foi o fundador do PSDB aqui em Minas, é isso? Então, é isso. O que acontece é o seguinte: a minha primeira eleição foi no PMDB. Foi a grande vitória do PMDB no Brasil inteiro. Elegeu. O PMDB naquela época era muito forte. Fortíssimo. Elegeu o Tancredo, elegeu o Montoro, elegeu o Miguel Arraes, enfim, foi uma coisa fantástica. Nós tínhamos maioria lá no Congresso e tudo mais. E aí, no segundo mandato, aí eu fui ser constituinte,
que eu acho que foi o trabalho mais importante como político que eu fiz, foi na Constituição. E aí, no final da Constituinte, nós tínhamos um grupo de deputados do PMDB descontentes com o governo Sarney, descontentes com a política do país. Aí nós resolvemos sair do PMDB e fundar o partido. Fundamos o PSDB. Isso foi em 88. Até então não existia o PSDB. Não existia o PSDB. Era Arena e PMDB. Era o primeiro dois partidos. Era Arena e PMDB. PMDB. Depois virou o PDS, né? O PDS e o PMDB. E depois saiu um partido, assim, um pessoal que estava no PDS resolveu criar uma outra alternativa partidária e saiu e fundou o PFL. O PFL. Entendeu? O PFL foi o PDS que votou no Tancredo, no colégio eleitoral. Por isso que o Tancredo ganhou longe do Maluf, entende? Então essa época da política foi muito rica no Brasil, foi muito forte. E era uma política que, sim, que não contava com os meios eletrônicos de hoje. Era a política de sola de sapato, me gastou a sola de sapato. De comício, e você sabe onde eu lembro do senhor, doutor Mosconi? Em frente à igreja matriz de Campestre, no Palanque, fazendo discurso. Meu avô morava lá, em frente. Eu era menino, não que o senhor esteja mais nós somos quase da mesma idade, mas estou dizendo assim, eu lembro de te ver em cima do Palanque, fazendo discurso para o Tancredo Neves. Então, isso aí foi esse comício foi inesquecível, porque nós estávamos em Pouso Alegre e fomos fazer, aí nós íamos fazer um comício em Machado. Minha terra. Aí, Machado, passamos em Poço Fundo, Paiolinho. Lá teve problema, lá em Paiolinho. Problema forte, Quem que era que lhe apoiava lá? Carlos Alberto? Carlos Alberto Pereira Dias? Em Machado. Lá em Machado. Naquele tempo, quem foi o prefeito lá, como é que ele chamava, Jesus? Eu vou me lembrar aqui. Mas só teve um entrave. Messias. Messias. Mas parece que teve um entrave lá em Paiolinho. E Poço Fundo, parece que eles eram contrários. O pessoal que apoiava o Tancredo foi todo para Poço Fundo, só ficaram os adversários lá em Paiolinho. Mas Paiolinho não então nós passamos em Paiolinho, alguém que resolveu, não, vamos lá em Paiolinho. Essas coisas de última hora não dá certo. Aquelas ideias atravessadas. Aí todo mundo dava banana pro Tancredo. Que só tinha adversário lá. Mas o Tancredo Neves, isso era campanha para o governo de Minas. Aí nós fomos lá em Campestre e aí foi uma comissão, foi um arraso o comício lá em Campestre. Você estava lá, você viu. Eu estava lá. E eles tiraram à força a situação, a administração que era contra o Tancredo, cortou a força a energia elétrica. Do Voreto lá, ué. Então nós tivemos que fazer o comício sem som. No escuro? Não, sem microfone. Sem microfone. Mas foi um belíssimo comício. Né? Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Pelo que eu estou vendo aqui, o senhor foi deputado federal muito novo, né? 36. O que lhe habilitou naquela época a ser um deputado? Então, aí que bagagem o senhor foi deputado? Quando eu vim para Poços, aí eu tinha, assim, disposição de fazer militância política, entendeu? E aí comecei a entrar em contato aqui com as pessoas, o pessoal do PMDB, e aí eles me receberam muitíssimo bem. E aí teve esse fato de ter essa ligação com o Tancredo, isso aí me empurrou muito para ser político. Estava escrito, né? Foi um caminho natural, né, doutor? Hein? Foi um caminho natural, né? Foi natural, não foi nada forçado. Eu fui colocado como candidato e tive uma belíssima eleição. Essa foi muito boa a eleição, a primeira, e foi ótimo. E o pessoal aqui me recebeu muito bem, e aí pronto. Foi interessante que eu fui para Brasília e estou lá, virei logo presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Tá aqui. Do Distrito Federal. Eu gostava muito de fazer esse tipo de atividade política mais ligada na saúde, né? E, bom, aí passou
Passou o tempo, o Tancredo morreu nesse primeiro mandato, e aí o Sarney assumiu e nomeou o Zé Aparecido governador de Brasília. Sabe? O Zé Aparecido, eu conhecia bem o Zé Aparecido, e ele me chamou lá e falou assim: Moscone, eu estava querendo te nomear aqui para secretário de saúde do Distrito Federal. Eu falei: mestre, mas eu sou eleito lá em Minas, como é que eu vou... Não fica estranho eu ser secretário aqui no Distrito Federal. Ele falou: não, fica estranho, mas é uma ajuda que você vai dando nesse momento que nós estamos passando. E eu falei: eu não posso ser, porque eu não, sem o aval dos prefeitos lá das cidades que me elegeram, eu não tenho como assumir isso. Ele falou: então vamos lá conversar com os prefeitos. Aí viemos aqui. Ah, foi assim. Veio aqui, viemos Poços de aqui, Caldas. aqui em Poços. Até o Ziraldo veio junto. O Ziraldo era muito amigo do Zé Aparecido, ele veio junto. Nós viemos num avião pequeno, viemos nós três. Fizemos uma belíssima reunião aqui com todos os prefeitos da região. De onde o senhor conhecia o Ziraldo? Os apoiadores, lógico. Os que apoiaram, né? Os que apoiaram, evidentemente. Mas o Ziraldo tinha influência política nesse meio? Bom, ou era só um amigo Ziraldo? Era só não, o Ziraldo era porque era amigo do Zé Aparecido. Porque ele é de Caratinga. Ele era de Caratinga. Tinha uma amizade longa já. Era amizade pessoal, né? E ele gostava muito de política, o Ziraldo. Era muito politizado. Aí nós fizemos uma reunião aqui e o Zé Aparecido falou assim: olha, se você assumir a secretaria, nós vamos proteger a sua região. E o Sarney vai assumir comigo, porque você vai ter carta branca, vai ter acesso ao governo, e o que a gente puder fazer lá para a região, nós vamos fazer. É uma maneira de retribuir essa sua posição conosco aqui. E ele veio aqui e falou isso para os prefeitos. Todos eles apoiaram, sem nenhuma exceção, todos apoiaram. E aí eu aceitei e fui ser secretário de saúde do Distrito Federal. E foi muito interessante, é um fato interessante. Tinha um prefeito de Serrania, chamava-se Amelim. Era um indivíduo muito interessante, muito inteligentíssimo, quase analfabeto, entendeu? Mas ele era repentista. Ele fazia versos um atrás do outro, assim, sem escrever direito, mas era uma figura, viu? Muito estimado, muito querido lá em Serrania, com toda a razão. E aí, quando eu fui para Brasília, aí apareceu um deputado federal lá em Serrania, foi falar com o Amelim, falou: ô prefeito, como é que vai, como é que não vai? Olha, eu queria ver se agora você pode me apoiar para deputado federal, porque o Moscone não está mais aqui, o Moscone foi para Brasília, ele vai ser candidato lá em Brasília, e você podia me apoiar aqui. Aí o Amelinho falou assim com ele: vem cá, quer dizer que o Moscone vai ser candidato a deputado federal em Brasília? Vai ser. Falou: pois é, eu vou transferir meu título para lá e eu quero votar nele. É mais fácil eu transferir o título para lá porque te dá apoio aqui. Amelinho. Interessante, viu? O cara devia saber como sair dali, né? Pois é. Mas aí nessa fase foi bom, porque realmente o governo ajudou muito aqui a região. Muita coisa foi feita na região, foi muito bom. E aí depois veio a Constituinte, que foi um marco na história do Brasil, uma Constituinte logo depois da redemocratização do país, o que foi feito graças ao Tancredo Neves. Você lembra que ano foi isso? Sem violência nenhuma. Na década de 80 ainda, é isso? Foi, na década de 80. E aí a Constituinte, eu tive lá a sorte, assim, Deus me ajudou, e eu devo muito isso ao Mário Covas, que era o líder do meu partido, que era o PMDB. A indicação das relatorias cabia aos líderes do seu partido, entendeu? E a relatoria da saúde, seguridade e meio ambiente coube ao PMDB. E aí o Mário Covas me indicou para ser o relator dessas três áreas. E foi fantástico, porque aí foi um trabalho muito intenso que nós fizemos. Conseguimos fechar o relatório do meio ambiente, que foi um avanço naquela época. Tinha um deputado de São Paulo muito ligado ao meio ambiente, Fábio Feldman, que realmente me ajudou demais. E o relatório da Previdência, que poderia ter sido entregue naquele momento, mas nós fizemos um acordo na Constituinte, na Comissão de Sistematização, que não daria para apresentar três relatórios, saúde, meio ambiente e previdência,
ao mesmo tempo. Então vamos deixar Escalonar, né? a Previdência para a segunda fase. E o forte mesmo desse momento foi o relatório da saúde, que foi que era uma demanda do Brasil muito grande. Hoje, por exemplo, a Previdência é uma grande demanda, a reforma política é uma grande demanda, o meio ambiente é uma grande demanda. Naquele tempo não era. Naquele tempo a grande demanda era a saúde. Por quê? Nós não tínhamos sistema de saúde. Não existia o IAPTEC naquela época? Existia. Ali foi Existia o IAPTEC, o IAPC, o IAPI. Eram institutos setorizados. Ok. Setorizados. Não eram unificados? Não Aí era veio- unificado. Porque aí que veio o sistema único, é o SUS, o único, Sistema Único de Saúde. Foi depois daquilo, Juntou né? tudo, hein? Mas tinha o INAMPS. Mas tinha o INAMPS, O INAMPS cujo INAMPS só foi presidente do INAMPS, né? eu fui presidente para extinguir o INAMPS. Extingui tinha o uma INAMPS. história que o senhor não queria ser presidente, né? Eu vou te explicar como é que é. Então, aí o relatório do SUS foi muito polemizado na mídia, porque fala, esse relatório é socializante, é esquerdizante, e e não pode para lá, não pode para cá. Enfim, nós fizemos um trabalho político de formiguinhas, conversando um por um, para mostrar a necessidade que o Brasil tinha de ter um sistema de saúde para atender a população. Veja só, a população brasileira de baixa renda não tinha direito a nada, não tinha acesso a nada e não tinha nenhuma lei que pudesse proteger essa população, entendeu? Então não podia nem reclamar, não tinha por que reclamar. Só na área de saúde ou saúde e aposentadoria? Em saúde. Saúde. A aposentadoria tinha, que era a Previdência Social. Ok. O INSS tinha. Instituto Nacional de Previdência Social. É isso. Então, o que acontece? Aí, nós fizemos um trabalho de convencimento e conseguimos incluir no relatório do SUS a complementação da iniciativa privada. Quer dizer, a iniciativa privada poderia participar do SUS como é hoje, como assistência complementar. Por exemplo, o Hospital Santa Lúcia é um hospital privado, mas ele atende o SUS, atende fortemente o SUS. Então, Ele é conveniado, né, vamos dizer assim. é conveniente. Mas então o que acontece? Houve uma grande convergência política para que o Brasil tivesse um sistema de saúde, compreende? Mas aquilo foi um convencimento que nós tivemos que fazer, para que os deputados entendessem, deputados e senadores, que nós precisávamos daquilo. Então, os brasileiros que não tinham a carteirinha do INAMPS assinada, quem tinha a carteirinha do INAMPS tinha direito à saúde do INAMPS, que não era o INAMPS não tratava da saúde, tratava da doença, cuidava do paciente no hospital, não tinha prevenção. Entendeu? O SUS é desse tamanho, o INAMPS era muito diferente, muito menor, muito mais restrito. E aí nós conseguimos a aprovação do SUS quase que por unanimidade no plenário foi uma maravilha. Do plenário Então o senhor trabalhou ativamente na criação do SUS? Muitíssimo, totalmente, com muito afinco, com uma enorme disposição, foi uma maravilha. Eu acho que foi esse trabalho aí, esse negócio de eu ter sido relator do SUS na Constituinte, valeu a minha carreira política, justificou a minha carreira política, entendeu? Aliás, deixou o marco, né, da sua carreira política nessa. E aí, interessante, porque atitude. o SUS, aí tinha um negócio de financiamento do SUS, que é da saúde, que 30% da Seguridade Social, que era o quê? Era a Previdência, Educação e Saúde. 30% disso ficava para a saúde. Só que a saúde, politicamente, era fraca. Então, o ministro da Previdência pegava dinheiro para ele. Me lembro uma vez, depois, já há algum tempo, eu virei presidente do INAMPS, no governo do Itamar Franco. Aliás, quem nomeou o senhor foi o presidente Itamar Franco. Né? Foi. E o Brito, o Antônio Brito, que foi governador do Rio Grande do Sul, lembra dele? Sim. E ele que era o ministro da Previdência. Um belo dia ele me telefonou e falou assim: ô Moscone, eu estou te comunicando, porque você precisa saber diretamente por mim, que eu não vou mais mandar o dinheiro da Previdência para você, para a saúde. Para o INAMPS. Eu falei, mas como você não vai fazer isso? Não vou fazer porque se eu não pagar os aposentados, eu vou ser preso. Então era assim, sabe? É um negócio assim. E aí, aleatório, então, né? Nós ficamos sem o recurso. Mas então, bom,
Quando chegou no governo do Itamar Franco, aí foi o Collor, e aí veio o Itamar Franco. O Itamar Franco, o Argrives, que era assessor do Itamar Franco, que era o principal apoiador, o principal assessor do Itamar Franco, o Argrives, vocês se lembram dele? Sim. Ele era lá de Juiz de Fora também. Ele me ligou aqui em casa, falou: Moscone, o presidente me pediu para ligar para você, para dizer que ele está te convidando para você ser presidente do INAPS. Eu levei um susto, falei: olha, Argrives, É Henrique Argrives. Henrique Argrives. Falei: olha, eu não vou poder aceitar, porque eu não sou favorável ao INAPS. Eu acho que o INAPS tinha que acabar. Eu sou favorável ao SUS. E o INAPS não deixa o SUS crescer. Ele falou: então tá, mas você não pode fazer isso por telefone, negar isso, você tem que vir aqui falar com o presidente. Falei: não, você tem razão. Aí fui lá, falei com o presidente, falei: presidente, eu fico muito honrado do seu convite, mas eu fico numa situação delicada, porque eu não sou favorável. Eu acho que o INAPS já cumpriu o seu papel. Agora é a vez do SUS. Nós tínhamos que encerrar o INAPS. Eu que vi falar e me contar e tal. Diz que o INAPS, quando você falou que o ministro pegava dinheiro para ele, no INAPS tinha ali, na verdade, uma corrupção danada. Então ele tinha demais da Por isso que também que o senhor não quis assumir. Então o INAPS não era bem visto pela população. O INAPS era mal visto. Não é novidade nenhuma até hoje, né, doutor Moscone? Eu falei assim, porque tem coisa que é perigoso você falar, né? Mas agora aquele tempo tinha muito, assim, quadrilha mesmo. Coisas obscuras, né? Vindo no INAPS. Era um drama. Tinha um negócio daquela IH que até o Jatene falou: isso é um cheque em branco, você dá um cheque em branco para a pessoa, não sabe como é que vai ser preenchido isso, entendeu? Aí eu falei, o presidente Itamar falou assim: olha, o Moscone, você está me falando aqui, eu não sei, eu não entendo o que você está me falando, mas se você assumir a presidência do INAPS e você, com o andar da carruagem, você me convencer que precisa ser extinto, nós vamos extingui-lo. Falei: então tá bom, então eu aceito. E o senhor tinha apoio de ministros, de governadores, de do presidente, né? Mas era o presidente, tinha apoio do presidente. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Porque o INAPS era muito forte. O INAPS tinha um poder, tinha dinheiro, era o terceiro orçamento da União, você pensa bem. E tinha gente mamando ali também, é claro que ele era forte. Então, que não queria que acabasse. Eu, no meu discurso de posse, eu fiz um elogio ao INAPS, a trajetória do INAPS, mas dizendo que aquilo já não era... Era arcaico. Já era passado. Mas eu fui muito... Aí eu tive uma oposição muito forte dentro do Ministério, dentro do INAPS, contra mim, porque eu queria acabar com o INAPS. E aí, o que aconteceu? Então, nós ficamos trabalhando, chegou num momento, o ministro da Saúde era o Jamil Haddad, era do Rio de Janeiro. Ele era do PSB do Rio de Janeiro, uma pessoa excelente. Ele tem alguma coisa a ver com o Haddad? Não, nada. Não tem nada a ver? Não, nada a ver. Aí... ele foi... Aí um belo dia o presidente nos chamou lá no palácio, falou: vamos fazer uma reunião no sábado de manhã, vocês vêm aqui. Aí eu fui lá e ele falou assim: nós vamos decidir hoje, nós vamos fechar esse INAPS ou não vamos. E ele falou: Moscone, exponha aí qual é a sua posição. E eu expus com toda a franqueza e com muito respeito ao ministro que era contra mim, mas eu tinha a minha posição. E eu disse que o INAPS não tinha mais, não era programa de saúde, não fazia benefícios assim relevantes à população brasileira, que nós tínhamos o SUS, que era um completo plano de saúde, programa de saúde, sistema de saúde, porque se dedicava muito à prevenção, compreende? Coisa que o INAPS não fazia, e o SUS poderia atingir todas as cidades do Brasil, o INAPS não. Enfim, não tinha comparação. Aí o presidente ouviu o Jamil, que ficou sem jeito, mas defendeu lá a posição dele, mas o presidente falou: olha, nós vamos realmente fechar. O Dupeyrat, que era o ministro da Justiça, estava na reunião. Lembra do Dupeyrat? O nome é conhecido, eu não me lembro dele. Aí ele falou assim: Dupeyrat, faça aí o texto do projeto de lei e já vamos mandar para o Congresso propondo a extinção do INAPS.
E foi isso que foi feito. Foi uma grande vitória para o Brasil, viu? Grande vitória. Aliás, uma grande contribuição sua, né, doutor Mosconi, Acho que para foi. o país. Eu acho que foi. Sim. Mas isso daí também custou algo assim, tipo, deve ter sofrido retaliações, É, deve ter demais, sofrido demais. ameaças, Cobrança. porque Ameaça. ameaça. A minha mãe sofreu ameaça, ela em Campinas, ligava lá, descobriram o telefone, ficava ameaçando minha mãe. Eu passei um momento difícil. Mas eu falei, eu quero nem saber, vamos embora. E o relator desse projeto de saúde para a extinção do foi o Roberto Freire. E acabou que vencemos lá no Congresso e foi uma grande vitória. E depois, para completar o ciclo interessante da saúde, porque nós não conseguimos na Constituinte definir o financiamento para o SUS. Nós não conseguimos fazer isso. Porque os economistas, eles não acreditavam muito no SUS, entendeu? Falei, como é que nós vamos definir um financiamento para uma coisa que vai começar a existir e nós nem sabemos se vai dar certo? Entendeu? É difícil de justificar isso para um economista, né? Pois é, aí... Interessante. E o Zé Serra, que era o chefão da economia, ele tinha essa posição. Depois ele mudou visceralmente, ele passou a ser o grande defensor do SUS, quando ele foi ser ministro da Saúde. Ele foi ministro da Saúde, exatamente. Então. Aí, o que acontece? Aí eu fiz uma emenda à Constituição, que chama PEC 29, para definir o financiamento do SUS. E ela foi aprovada. Precisava de uma lei específica para isso, né? Uma emenda constitucional. Emenda constitucional. Foi. Isso aí foi aprovado. Foi no ano, acho que 2000, no final do governo de Fernando Henrique, e depois não foi regulamentada. O Lula passou os 2 mandatos dele sem regulamentar, porque o governo do PT naquele tempo não concordava com os ditames aí da PEC, entendeu? Que dizia que a União tinha que participar com 10% do seu orçamento na saúde, os estados com 12%, os municípios com 15%. Então aí não foi. Aí depois, no governo da Dilma, que foi regulamentado. Mas que é do mesmo partido do... Pois é, mas é porque a pressão em cima da saúde era muito grande. O senhor foi o autor da PEC 29? Fui. E aí a Dilma vetou os 10% da União e ela colocou que poderia ser o orçamento do último ano mais a variação do PIB, entendeu? O orçamento, vamos dizer, o valor do orçamento do último ano, vamos dizer, 100 bilhões. E quanto foi a variação do PIB? Foi 2%. Tantos por cento, acrescentava isso. Isso. Mas era basicamente uma correção e não um investimento. Não ela baixou o investimento do... Quem toma uma posição, uma decisão, é o presidente da República ou são os conselheiros dele? Depende. Tem... Nesses casos específicos, no caso do Fernando Henrique, no caso do Itamar Franco, no caso do próprio Lula. Olha, uma coisa que os presidentes têm que fazer é ouvir as pessoas. Sim. Ouvir quem conhece, quem sabe, quem vive o problema. Eu acho que é uma sabedoria do presidente fazer isso. Ele não tomar decisão sozinho. Eu estou vendo o Trump lá nos Estados Unidos. Eu ia chegar aí. Ele faz uma coisa, hoje amanhã ele desfaz. Porque não viu, não planejou, e não teve o cuidado necessário. Vou aumentar a tarifa, aí segurou, agora vai aumentar daqui a um mês, não sei se como é que vai ser. Então eu acho que tem que ouvir. O Fernando Henrique ouvia bastante. O Lula é mais autossuficiente, mas também em alguns setores tem que ouvir. Eu acho que a Dilma aqui não foi muito feliz, não, viu? A Dilma não foi, ela não ouvia muito e não sabia tudo, não sabia nada. Doutor Mosconi, então é o seguinte, saindo do âmbito nacional, vindo mais para o nosso mundinho aqui, pois não. O senhor também, o senhor não foi secretário de Saúde de Minas, mas o senhor teve uma função importante no governo do estado na saúde. Eu me lembro de tê-lo visto. Eu fui ser o presidente da FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas. Fundação Hospitalar, ficar perto ali da Santa Casa, ali em Belo Horizonte, ali perto do pronto-socorro. É isso. Foi. É isso? Então, a FEMIG é a fundação, né? É a maior organização hospitalar do Brasil.
compreende, acho que 25 hospitais. Ela existe até hoje? Existe. Por exemplo, o Hospital João 23 é da FHEMIG, é o maior pronto-socorro do Brasil. Aliás, o João 23 é especializado em queimaduras, não é isso? É um hospital especializado em urgência e aí inclui queimadura também, que é um serviço de queimada fabuloso, um espetáculo. Que ele é especialista nisso, né? Especialista, é. Então, isso aí foi uma coisa importante que eu fiz e eu gostei muito de fazer porque os hospitais são muito bons e prestam um serviço inestimável à população mineira. Pois não. Aqui diz o seguinte: presidente da Comissão de Saúde por 8 anos na Assembleia Legislativa. Foi. Então, aí eu me elegi deputado, aí vamos ver que comissão que a gente vai. Você vai para a comissão com a qual você tem alguma afinidade. Eu fui para a Comissão de Saúde e eles me elegeram presidente. Aí eu fiquei um mandato inteiro presidente da Comissão de Saúde. E é bom porque você conhece o estado inteiro, o pessoal, os prefeitos vão lá. O senhor ficou por 8 anos, então o senhor passou por duas legislaturas. Quando nós tivemos o segundo mandato meu como deputado estadual, aí mesma coisa, eu fui para a comissão de saúde e os deputados da comissão me elegeram de novo. Mas já era outra gestão, presidente. Era outra gestão, já era outra. E eu fui lá, foi um trabalho muito interessante, gostei muito. O senhor teve como deputado federal 4 mandatos. 4. E já teve também como deputado estadual. O que é mais complicado, o legislativo ou quando o senhor trabalhou no executivo? Veja bem, são coisas distintas. Distintas. O legislativo é muito amplo, entendeu? O legislativo é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, na Constituinte, a Constituinte mexeu com tudo no Brasil, tudo. Economia, área rural, emprego, trabalho, enfim, desemprego, saúde, educação, transporte, tudo. Então é uma coisa desse tamanho de ampla. O executivo, você vai, por exemplo, no cargo de secretário, você vai se dedicar... Eu estou falando quando o senhor foi presidente do INAPS. Né? Isso, então. Aí você se dedica especificamente àquela área. O executivo, hoje no Brasil está um pouco desvirtuado, porque o Congresso quer, com esse negócio de emendas, o Congresso quer governar. Porque a emenda fala, bom, eu tenho tantos milhões de emenda, vou pôr onde eu quiser. Isso basicamente seria tarefa do executivo. Compreende? O legislativo ele tem que fiscalizar o executivo e legislar. Coisa que o Congresso hoje não faz. Quem faz hoje é o Supremo Tribunal, o que também me parece um grande equívoco. Sabe? E não é função do Supremo ficar fazendo lei. Quem tem que fazer lei é o Congresso. É a Casa de Leis, né? Hein? Que é a Câmara Federal. Pois mas a Congresso. gente o Congresso. Então o Brasil tem alguns vícios que a gente não consegue, difícil de... Mas isso caminhou para isso, não era assim antes. Não, caminhou para isso, foi verdade. Ninguém conseguiu segurar. Nós não tivemos por exemplo, um presidente do Congresso Nacional com força política, força moral, chega para lá, para dar um basta nisso. Eu me lembro na Constituinte, o Ulisses Guimarães era o presidente da Constituinte, vocês se lembram disso? Não houve uma denúncia de corrupção na Constituinte, nenhuma. Não houve um desvio de nada na Constituinte. Porque nós tínhamos um presidente que era uma fábrica, esse Ulisses Guimarães, era um gigante de autoridade moral, entendeu? Era assim, então naquele momento ali, a gente viveu uma política com um nível muito elevado. Transparente, né? Espetáculo. A política da época sua lá, vamos dizer, de 20, 30, 40 anos atrás, era muito diferente do que nós vivemos hoje, né? Até mesmo porque, doutor Mosconi, antes do senhor responder o Marquinhos, naquela época não existia tanta divisão na base, na eleição de um deputado. Então, o povo sabia em quem votar e eram poucos candidatos, mas candidatos selecionados. Hoje tem muitos candidatos, acaba então nós temos aí dividindo demais. Um desvio dessa situação muito ruim, muito negativo o Brasil, na minha opinião. Porque o que acontece hoje nas eleições? Nós temos aí mais de 30 partidos, não é isso? 36, 37 Eu não sei partidos, é por aí. Tá, e tem um fundo eleitoral. Então os partidos
eles ficam estimulados a participarem da eleição por causa do fundo eleitoral que manda dinheiro. Bom, então você tem aqui, por exemplo, você tem quantos candidatos a deputado? 10, 12, 15. Então, você entende? Fica, aqui, esses candidatos eles têm liderança para isso? Não tem. O partido resolve achar alguém que se dispõe a ser candidato para ele poder utilizar as condições políticas e mais as condições financeiras que está fazendo lá, né? Então hoje tem o que se chama de quadrilha eleitoral. O indivíduo é candidato aqui, o irmão dele é candidato ali, o pai é candidato a lá, e vai por aí afora para quê? Para todo mundo ganhar dinheiro. Isso é um desvirtuamento da democracia. Não tem como acabar com isso. Tem nada a ver com isso. Não tem como acabar com isso? Tinha como acabar, fazer uma reforma política. Esses são chamados partidos nanícolas. Faz uma reforma política, porque é importante, por exemplo, aqui nós tínhamos que ter um político regional aqui. Aqui em Poços nós não temos deputado hoje, por quê? Porque quando chegar a eleição, aí nós vamos ter 20 candidatos a deputado. Não vai ninguém. E aí vem os que trazem as emendas, entendeu? E eles vão, ele pode vir lá no norte de Minas, não sei de onde, e é difícil você concorrer com esse povo. Então, eu só acho que devia ter o voto distrital. Claro. É isso, né? Sem dúvida, voto distrital. E esse aporte nas campanhas políticas deveria deixar de existir. Isso aí eu não tenho uma opinião totalmente formada, porque se você tem recurso público na eleição, veja bem, é uma coisa que nós temos que analisar como fazer isso, de que maneira. Porque se você tirar todo o recurso público, quem vai ser candidato? Só quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai, entendeu? Essas coisas todas, elas demandam tempo e condições e equilíbrio para você poder chegar numa conclusão. Mas aí o senhor falou uma coisa, desculpa te interromper, mas nós estamos nesse debate aqui, mas isso extingue a gente de pensar o seguinte: quem dá voto é o dinheiro? O dinheiro compra voto. Eu ia falar isso, ele ó, não vou falar. Então, quer dizer, é aquele que investe mais, tudo, né? é aquele que investe mais é o que tem mais chance de ganhar. O indivíduo que tem dinheiro, ele tem mais condições, entendeu? Não, mas aí o que eu queria que o senhor me explicasse melhor. Como é que o dinheiro ganha voto? É investindo nas pessoas, se é que me entende, ou se é na estrutura de divulgação do candidato? Não, a estrutura de divulgação também é uma coisa que tem que ser uniformizada. Você não pode falar assim, cada um faz a sua campanha de acordo com a sua vontade, com o seu poderio econômico. Isso tem que ser uniformizado. De alguma maneira, vamos dizer, antigamente você podia fazer comício com shows musicais assim gigantescos. Hoje você não pode mais fazer isso. Showmícios, né? Showmícios. O Marquinhos já fez muito. Aqui, fazia muito, tinha muito disso. Hoje não. Mas então, essas questões, elas são muito delicadas, você compreendeu? Mas tem que ser tratadas, né, doutor? Agora, aqui em Poços, nós não temos voto distrital. Há quanto tempo nós não temos representante? Eu não posso falar que nós não temos, porque o Tramonte é uma pessoa que eu prezo, eu acho que ele é um bom deputado, mas ele não é o deputado de Poços, ele é votado lá. Na Grande BH. Tanto é que foi candidato a prefeito em Belo Horizonte. Mas ele tem as origens dele aqui. Mas não tem outro, assim, tem cidades pequenas que tem até senador. Mas, exatamente, mas veja bem, quando eu fui deputado, porque não basta apenas você tem que ter uma liderança da região, você tem que ter um peso na região que Poços de Caldas tem. Poços de Caldas não pode ficar bom, não tem representante, quem que vai falar para o Poços de Caldas? Verdade. Hein? Então, no meu exercício do mandato, nós conseguimos aqui coisas fantásticas para Poços de Caldas. Vamos dizer assim, no governo do Aécio, a primeira cidade que teve o gasoduto chegou foi em Poços de Caldas, custou 140 milhões de reais naquele tempo. E veja como isso foi importantíssimo para a cidade. Investimento da Gasmig, né? Na época do Aécio, né? O governo do Aécio. Aí para trás nós tivemos a rodovia do Contorno, depois a duplicação daqui para São Paulo, ali no Ponto da Cascata. Isso é um ato político que libera verba, destina verba para a sua região. Se você não vive os problemas da cidade, você não consegue isso não. Entendeu o que é?
Porque o dinheiro ele não está sobrando, o dinheiro é curto, então você tem que ficar brigando para lá e para cá. Eu me lembro a duplicação da rodovia, foi uma luta para conseguir. Eu consegui, mas aí quando eu botei lá no orçamento da União, com apoio até do então governador Eduardo Azeredo, ele teve o aval dele. Que é do PSDB também. Isso. Mas aí um belo dia alguém me ligou e falou: moço, você toma cuidado porque eles estão tirando aquele recurso lá para a duplicação lá da Estrada de Poços. E levando para outro lugar. Eu fui lá, eles estavam levando para o norte de Minas. Nossa, eu até descobri quem era que estava levando e dei uma dura e falei: não vai tirar de jeito nenhum. E o Azeredo me ajudou, me apoiou. Eu falei: só tinha ido embora. Doutor Mosconi, o senhor falando em voto distrital, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, explica melhor, para que todos nós entendamos o que é o voto distrital. Então, que hoje o deputado ele pode ser votado no estado inteiro. O estado inteiro. O deputado aqui do sul pode ser votado no norte, no leste, no oeste. Quando o senhor estabelece o voto distrital, não, ele é votado no distrito. Perfeito. Qual é o distrito? Sul de Minas. Então ele vai ser votado lá. Então quem vai se eleger aqui no sul de Minas são deputados do sul de Minas. Hoje não, hoje vem uma horda de deputados do estado inteiro para você buscar voto aqui. Entendeu? Ele pode até não ganhar, mas atrapalha, né? O povo é bondoso, é crédulo. E acaba, você vem com uma proposta, vou fazer, você vota nele. Mas o bom é votar no deputado da região. Tem que votar no cara que o senhor falou aí. Não, inclusive, que conhece a região, que conhece a cidade, que conhece sabe os problemas da cidade. Os anseios da cidade. Inclusive teve deputados aí bem votados no Brasil que tiveram mais votos aqui que muitos candidatos daqui. Pois é. Não é verdade? Nós sabemos de quem que nós estamos falando. Não estou dizendo não, porque isso está previsto na lei. Mas, na verdade, tirou voto daquele que tinha uma possibilidade de ser eleito aqui. O Mauro Tramonte, na primeira gestão dele, parece que teve o Mauro Tramonte, parece que teve por volta de 6 mil votos aqui em Poços de Caldas, se não estou errado, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E dizem que ele ficou muito chateado com essa história. Então, eu estava comentando com alguém um dia, eu acho que estava conversando com o Geraldo Tadeu, ele estava falando disso daí. Todo mundo sabia que o Mauro Tramonte, como o senhor acabou de afirmar aí, ele não seria um deputado que iria trabalhar por Poços de Caldas, porque tudo dele, a plataforma dele, o apoio dele, estava tudo em Belo Horizonte. Então era humanamente impossível a gente votar no Mauro Tramonte naquela época, porque nós sabíamos que ele não ia ter trabalho totalmente virado para Poços, embora ele tenha feito alguma coisa para cá, tenha tentado. Ele tem boa vontade, tem disposição, mas o compromisso dele eleitoral mesmo é lá. Porque é lá que ele tem, aqui ele tem, vamos dizer, 10 mil votos, lá ele tem 100 mil votos, como é que faz? Mas eu penso assim, o Mauro tem feito muita coisa para o Poços. Eu não posso. Inclusive, eu posso citar algumas coisas aqui. Eu acho que ele faz o que pode aqui para Poços. Inclusive, coisas importantes, como, por exemplo, a instalação da Cesta Brava, que é a base aérea da Polícia Militar. Faz o que pode. Assim como o apoio a própria recapeamento da Avenida do Contorno foi uma emenda dele. Então, não estou defendendo ele, não. Só que ele merece. Ele tem um estado inteiro. Defender, sim, quando ele tem um estado inteiro para apoiar, ele tem que dividir as atenções. É isso que o Marquinhos está dizendo, não é isso, Marquinhos? E aí, tem que dividir as atenções. O peso que ele tem lá, até falando por volta de. Tem 10 mil votos aqui, 100 mil lá, não tem como ele ficar dividindo a história. Se for dividir proporcionalmente, não dá nada para cá. Mas quando o doutor Mosconi fala, eu falei também que em voto distrital, ele concentra as atenções tudo aqui. Não é isso aí? Deputado, aí você vai eleger deputado daqui. Não vai gastar energia fora daqui. E o senhor acha que é possível votar, acontecer o voto distrital? Pode acontecer? Eu não vejo a Câmara falar nisso, mas a Câmara hoje só pensa em emenda secreta, emenda isso, emenda aquilo. Eu não vejo mais ninguém levantar a voz a favor disso, do voto distrital. E tem outra coisa também. Política, né? E tem outra coisa também, doutor Mosconi, tem que se levar em conta o seguinte: há um erro muito grande na redistribuição de verba. Eu vou explicar o que é que eu estou querendo dizer com isso. Quem arrecada são os municípios. Os municípios repassam para o Estado, que repassa para a União Federal. Depois esse dinheiro volta, eles tiram a parte deles, a mordida deles, e devolvem para os municípios. Inclusive existe um movimento para
esse fluxo não acontecer dessa forma, que o município ficava com a parte dele e repassava do Estado e da União. Ponto, resolvido. Esse dinheiro não precisava de ir lá e voltar para cá como um benefício para o município. Uma vez que o imposto foi recolhido aqui, a produção saiu da origem. Porque ninguém mora na União, a gente mora na cidade. Isso mesmo. Então, houve um movimento, isso depois esfriou. Por quê? Porque quem quer ter o poder da gentileza, generosidade de repassar o dinheiro é a União, não é isso? Então a União não abre mão do poder, né? Exato. É isso. Nós conseguimos lá quando eu era presidente do INAMS, fazer um repasse fundo a fundo, sem interesse, sem qualquer vamos dizer, participação de definição política, entendeu? Sim. Fundo a fundo é baseado em critérios assim da União e do Estado e do município. Tantos habitantes, tantos hospitais, tantos isso, tanto aquilo, aí vem fundo a fundo. Isso foi uma vitória muito grande que nós conseguimos na saúde. Que o Brasil devia fazer isso também, porque o negócio da emenda, eu acho que a emenda muitas vezes é muito bem aproveitada, ela tem o seu valor, entendeu? Mas não é. Nós não vamos conseguir governar o Brasil com emenda, meu Deus do céu, não é isso. Hein? Com leis, né? Quem define, como é que nós vamos saber quais são as prioridades do município? Muitas vezes a emenda não está direcionada em razão da prioridade, entendeu? Da necessidade social mesmo da população. Muitas vezes ela está voltada mais para o interesse político. O prestígio daquele que pede, que vai aparecer, que vai fazer um negócio que... Entendeu? Eu acho que essas questões do Brasil, elas foram longe demais. E é difícil corrigir, mas precisa corrigir. Bom, deixando bem claro, doutor Mosconi, que aqui ninguém está defendendo esse A, B ou C, nós estamos só citando fatos aleatórios. E o senhor teve muito tempo como, além de ser constituinte, mas o senhor teve muito tempo no mandato como deputado federal, como mandato de deputado estadual. Nós vamos falar mais para frente que o senhor também foi secretário de saúde, inclusive aqui. E eu pergunto para o senhor, a política te decepcionou? Não. Não? Não, eu gosto mais de política. Eu acho que a política é absolutamente essencial para a vida da cidade, para a vida do Estado, para a vida do país. É fundamental a política. O país não anda se não for uma boa, se não for política. Ele pode parar e pode até andar para trás se for amar política, entendeu? E eu posso mudar o tom da hein? pergunta? Posso mudar o tom da pergunta? Pois não. E os políticos te decepcionam? Não, tem políticos idealistas, tem políticos que entram nisso para poder, com disposição, com patriotismo, com vontade de fazer o país melhorar, de poder ser útil para a população. Tem muito disso, tem muitos. Hoje, quer dizer, a atividade política, hoje ela fica desacreditada, porque você vê como é que é. Não, o presidente foi preso, foi condenado, depois o Supremo foi lá, acabou com isso. Como é que é isso aí? Onde é que está a verdade desse negócio, entendeu? E coisas assim desmoralizam a política, infelizmente. Então o senhor quer dizer o seguinte, o senhor não está decepcionado nem com a política, nem com os políticos. E aquele ditado que diz que cada povo tem o governo que merece, eu acho que é pertinente? De certa maneira, eu acho que é. Mas sabe o que acontece? São as circunstâncias da vida que levam a um acontecimento aqui e ali. No caso do Lula, por exemplo, o Lula ficou preso lá em Curitiba um tempo, e ele saiu e voltou a ser candidato, o que me parece uma situação muito, muito inadequada, não é? Tinha sido condenado em todas as instâncias, e a maioria delas por unanimidade. Então eu não estou querendo aqui, mas foi um fato. E de repente vai ao Supremo e cancela tudo. Inocentou o Lula? Não. Disse que a maneira e o local onde ele foi julgado estava errado. E isso não inocentou. E ele virou presidente agora. O que tem aí de compaixão da população, entendeu? Fala, ele foi preso errado, não devia ter sido preso. Aí vota nele, entende? Uhum. Bom, então tem muito disso aí. Eu acho o governo do PT hoje um governo absolutamente precário, totalmente defasado em relação ao que o Brasil precisa.
Nós precisamos de muito mais coisa do que nós estamos pensando aí. Ah, porque tem um arcabouço fiscal, vamos segurar daqui, segurar dali. Não vai, mas eu não vejo um plano de educação para valer. Eu não vejo as coisas acontecendo. O Brasil crescendo. Cresce 1%, todo mundo acha bom. Cresce 2%, 2% nem consegue crescer, velho. Então, eu acho assim, nós temos grandes problemas que deveriam ser resolvidos, entendeu? E quem pode resolver isso é a política. Não tem como ser diferente. Eu abomino esse negócio de ditadura, golpe, pelo amor de Deus, nem pensar nisso. Golpe Isso tem que ser. atraso. Hein? Tanto golpe quanto como é que fala? Reforma. Agora, né? A reforma? Não. O golpe é um A atraso. revolução. Você destituir um presidente, como é que tem uma outra Tem que ser palavra? na democracia. Tem que ser na democracia. E aí é a política, né? Agora, tem assim uma coisa que aconteceu recentemente, que é a taxação a partir de R$ 5.000, e essa história do Pix aí, como é que o senhor vê isso daí? Medida eleitoreira não vale a pena, entendeu? A taxação acima de 5 mil, eu preciso avaliar se isso realmente tem consequência, ou se é muito mais um jogo eleitoral, de propaganda eleitoral, do que uma coisa que tenha realmente uma consequência. Eu precisava ver o que vai custar isso para quem ganha até 5 mil. Isso tem significado, do seu ponto de vista econômico, para essa pessoa, ou é só um jogo de coisa? O negócio do Pix, eu acho que foi uma invenção maravilhosa. O Pix, nós não podemos ficar sem o Pix. E agora vão querer taxar o Pix daqui para lá? Não. E qualquer medida dessa direção é para desestimular o uso do Pix, o que não deve ser feito. Então, E em vários países existe o Pix, com outros nomes, mas existe o existe Pix. com outro nome, mas o Brasil foi uma criação Foi, inovadora. foi. Eu acho que E chegou vamos dizer assim, a ter uma baixa de bilhões nesses dias aí, que muita gente deixou de usar Pix, né? Tá, mas isso, Deixou de fazer Pix por conta disso. Então, mas o isso, governo recuou nesse caso porque sabia que é uma coisa que a população não ia aceitar. E não aceitou. não Eu acho que a respeito. população tem que ser mais ativa dessa forma. Saber o que quer e o que não quer. É. E não se engolir goela abaixo qualquer coisa Mas que. muitas vezes aí que tem a importância da política, entendeu? Sim. Porque a população ela pode estar observando, mas sem estar ligado no detalhe, muitas vezes. Como é que você faz para mudar isso? Se não tiver uma liderança para alertar, não vai. Então tem que ter líderes políticos, A, B ou C, ou desse partido, ou daquele outro, para poder falar, ó, gente, assim não vai. E aconteceu que teve político que fez isso e eles recuaram justamente por essas medidas tomadas, por exemplo, por aquele menino de Belo Horizonte, o Nicolas. Nicolas foi. Ferreira, né? Foi forte. Então não houve fake news, coisa nenhuma, na verdade. Não, foi verdade. Foi. Então a política, isso é uma política, entendeu? A política é interessante. Bom, eu citei aqui antes a Revolução Brasileira, ela caiu sem que um tiro fosse dado, só com Isso é habilidade verdade. política, principalmente do Tancredo, entendeu? Será, doutor Mosconi, será que o Brasil, vamos dizer dessa forma, o Brasil é um povo diferente, constituído de um povo diferente, que busca seus direitos com mais tranquilidade, mais na paz, por isso que nunca teve um tiro durante a Revolução, um tiro que eu falo modo de dizer, houve, mas assim, na paz buscou as reformas. A cultura brasileira, ela vai mais na direção do que você está falando aí. Nós não somos um povo belicoso, sair para a guerra, para a revolução, nós não somos assim. Os países de origem espanhola são mais belicosos do que nós, porque a origem espanhola é diferente da nossa. Nós somos origem portuguesa diferente. Então, nós não temos, assim, grandes movimentos de revolucionários ou coisas desse tipo. Nós tivemos alguns Pontuais, marcantes, mas pontuais. E, infelizmente, nós temos a violência urbana no Brasil, que é uma tragédia, entendeu? Aliás, só complementando o que o senhor está dizendo aí mesmo, uma das coisas mais marcantes que o estrangeiro vê aqui é a violência urbana. A violência urbana é uma tragédia no Brasil. Não é? Como é que nós vamos conviver com isso? Até quando que nós vamos conviver com isso? É só a diferença social que faz isso? A diferença social ajuda, contribui para isso.
Mas esse negócio do uso de drogas é um inferno. É um inferno. E a gente não sabe combater isso. Mário, com relação ao uso de drogas, o Brasil também está incluído nisso, mas até nos Estados Unidos tem acontecido também liberação do uso a liberação. maconha, essas coisas. É difícil de falar, ser favorável. Né? Você fala, bom, Não negócio. estou sendo favorável. Não sei, mas há quem defenda que talvez seja mais eficiente liberar para poder acabar com isso. Doutor O senhor quer saber minha Mas eu opinião? só quero dizer para você, Eu acho que tem que ser liberado só para uso medicinal. para uso medicinal, sem dúvida. Eu acho que já é Totalmente, liberado. eu acho que tem que ser liberado. liberado. Já é, né? Já é. Doutor Mosconi, em São Paulo, o governador de São Paulo, né, o Tarcísio. prefeito, o Tarcísio, o governador, o prefeito de São Paulo, eles fizeram um esquema ali que é até uma questão de saúde pública, né? Aquele pessoal da Cracolândia, né? Parece que deram uma isolada ali, afastaram o pessoal. Como é que o senhor vê isso, já que o senhor é da área médica? Então, esse problema de uso de drogas é um problema de saúde. Sim. Ele acaba se transformando em outros problemas, Além de social. mas o problema de saúde é o que prevalece. E não é fácil, você não pode obrigar o indivíduo a fazer isso, fazer aquilo. Então tem internação compulsória, que não se pratica muito, porque não é fácil também. Você pegar um indivíduo adulto e falar, eu não quero internar, você vai fazer internar, entendeu? Não é fácil. Então, o negócio da Cracolândia, eu vejo a dificuldade que é em São Paulo com o negócio da Cracolândia. Eu admiro muito as ações do prefeito de São Paulo. Eu acho que são ações ponderadas. Ele fez um muro O lá. Ricardo, né? Ele fez um muro lá, o Supremo mandou derrubar o muro. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Como que você fez o muro? Você está ali dentro de São Paulo, como é que o Supremo vai mandar derrubar esse muro? Eu acho uma temeridade. E eu admiro muito o Tarcísio. Acho o Tarcísio um dos melhores gestores do Brasil. Ele é muito responsável. Ele é muito consciente das coisas. Bom administrador. É bom administrador. E ele tem coragem de voltar atrás. Quando fala, não, eu fiz isso, mas eu não quero mais fazer. Voltou atrás. Então, eu acho ele muito consciente, muito inteligente. E espero que ele tenha futuro na política brasileira. É uma pessoa que merece, viu? Eu acho que ele O Brasil precisa de líderes como ele. Eu concordo. Eu acho que ele tem uma virtude que nós não citamos aqui, que é o relacionamento até com outros partidos. Ele tem portas abertas, políticas. Ele tem abertura para isso. Não é verdade? Faz uma política bem do bem. Né? Então, ele faz uma política muito boa. Política e tecnicamente ele é muito bom. Muito bom. Agora, só voltando ao assunto lá da Cracolândia que o Marquinhos falou aqui, me disseram e me compartilharam comigo essa opinião, que eu acho até que é racional, que diz que um dos grandes motivos daquelas pessoas não saírem das ruas, porque existe algumas entidades assistenciais que vai lá e leva a comida e leva o agasalho. Daí a pouco vai outra entidade assistencial e leva mais comida e mais agasalho. Daí a pouco vai outra entidade. Quer dizer, da segunda para frente ele está vendendo. Então ele não tem por que sair dali. Ele tem agasalho, tem alimentação, tá? Então, quer dizer, tem droga. Ele teoricamente, me perdoa o termo, mas ele está numa zona de conforto. Porque ele não precisa, ele tem alimentação, ele tem o cobertor de noite e em excesso. Né? Então a política pública ali, às vezes, não faz muito efeito por causa disso. Não é verdade? Talvez seja um grande motivo que é difícil de tirá-los de lá. É difícil. Realmente é uma tarefa extremamente difícil tirar, complexa, difícil deixar. muito complexo. Na realidade é uma multidão que está ali, né? São muitas pessoas, jovens, idosos, homens, mulheres. Como é que você vai fazer com isso? Como é que você vai levar para onde? Para fazer o quê? Entendeu? E a pessoa fala, não, não quero. E aí? Mas existe duas coisas que têm que ser analisadas. Primeiro é aquilo que o senhor me disse, que o senhor tem toda a razão, é um problema de saúde pública, ponto. Mas também tem que olhar o outro lado do cidadão de bem também. Isso. Que tem seu imóvel lá que é desvalorizado porque eles ficam na porta sentados dia e noite. O lojista, os donos de imóveis, quanto que desvalorizaram aqueles imóveis que estão lá no centro de São Paulo? Então, quer dizer, tem que olhar pelo outro lado também, da sociedade que teve aquilo como herança, como investimento, que hoje perdeu valor. Doutor Mosconi, o senhor conhece muito perfeitamente, politicamente, o senhor conhece
o Brasil inteiro e na sua área médica também. Como é que o Brasil é visto, o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, é visto por muitos países até de primeiro mundo como um sistema de saúde forte, que atende a população, correto? Isso. E como é que o senhor vê o sistema nosso de saúde hoje no Brasil? Então, eu tenho o Bill Gates, que é das pessoas mais ricas do mundo. Eu não sei se vocês se lembram, pouco mais de um ano atrás, ele fez um comentário na rede social que ele usa e que teve repercussão no mundo inteiro, inclusive na mídia brasileira. O Bill Gates, ele vem ao Brasil de vez em quando. E ele vem assim, discretamente, sem aparecer, ninguém sabe que ele veio, mas ele veio. E ele foi ao Amazonas algumas vezes. Eu vi lá em Santarém, Pois no é. Pará. Então, ele vai lá, o navio dele vai lá, entra lá no Amazonas, aí vem o avião, desce lá em algum lugar, e o helicóptero pega e leva para o navio, e lá ele anda para lá e para cá. Então ele já foi várias vezes ao Amazonas e ele fez um comentário dizendo o seguinte, que o Brasil, ele falou, os países que ele viajou com a família dele, o que mais impressionou foi o Brasil. E o que mais impressionou no Brasil foi o Amazonas. Porque o Amazonas realmente é uma coisa do outro mundo. A gente precisa conhecer o Amazonas para ver que riqueza que é aquilo, que força da natureza. É uma coisa exuberante. Ninguém soube ainda trabalhar o Amazonas corretamente, entendeu? O Amazonas devia ser muito mais forte do que é hoje, seria um carro-chefe para puxar o desenvolvimento do Brasil, na minha opinião. Mas o Bill Gates falou isso sobre o Amazonas, mas ele diz o seguinte, o que tem de mais importante no Brasil é o seu sistema de saúde, o SUS. Ele falou, o mundo devia copiar o sistema de saúde do Brasil, que é o SUS, porque quando o SUS apareceu, a mortalidade infantil, que era em torno de 100, baixou para 20, para 15, 20, para 10. E a mortalidade materna foi lá para baixo. E a vida média das pessoas foi lá para cima. Isso se deve ao SUS, ele falou. E o SUS conseguiu incluir no seu programa a participação dos agentes comunitários. Ele citou, ele sabe que ele conheceu como é o funcionamento do SUS. Isso, Bill Gates. Bill Gates. Eu fiquei muito impressionado com essa palavra dele. Então o SUS hoje, veja bem, ele tem grandes qualidades, ele está implantado no Brasil inteiro, desde a maior cidade até a menor cidade, tem o SUS. Então o SUS tem uma capilaridade gigantesca e ele não discrimina absolutamente nada. Ele atende o pobre, atende o rico, atende o religioso, o não religioso, o preto, o branco, enfim, não existe nada disso. E tem um sistema de prevenção invejável. Por isso que essa mortalidade caiu. Quando o senhor fala em prevenção, o senhor fala em vacinação também, né? E o programa de vacinação é maravilhoso. Nós vimos aí na pandemia, é uma coisa fantástica o nosso programa de vacinação. Até mesmo aquela fora da pandemia. Há quem diga que não, né? Hein? Há quem diga que não. Como é que é? O que tem? Tem gente que diz que não. Tem gente que fala que não, mas sempre vai ter. Entendeu? Mas a realidade, eu vi aqui em Portugal, por exemplo, eu era secretário de saúde, o programa de vacinação daqui foi uma fábula. Dava gosto de sair, eu vou ver a vacinação. O povo inteiro vacinando, coisa fantástica. Então, quando nós falamos do SUS aqui, né, vamos dar o crédito mais uma vez ao Dr. Mosconi, porque eu estou lembrando que o Dr. Mosconi trabalhou, né, ferrenhamente, né, para a criação do SUS. Exatamente. Né, relator e trabalhou. Foi. Então, esse é um trabalho que justificou a minha carreira política, entendeu? Eu sou um entusiasta do SUS. Eu vejo, porque antes do SUS, eu vejo como é que era antes, como é que é depois. O meu pai era médico, o meu avô era médico, então eu vivi nesse ambiente. E o senhor também conhece o mundo inteiro. Conheço. O senhor conhece como é que é a saúde na Inglaterra, Conheço. o senhor sabe como é que é a saúde nos Estados Unidos. São dois países bem evoluídos, que não têm a mesma qualidade de atendimento e nem o custo, porque hoje uma consulta nos Estados Unidos custa $1.000. Eu me lembro na pandemia, um médico americano estava sendo entrevistado por um canal de televisão, e como é que não é, como é que vai ser, como é que não vai ser, e eles não têm preocupação com a epidemia praticamente. Tem e não tem, mas ele fala assim, mas a medicina aqui é um negócio, entendeu? Uhum.
Então ele já deu a cor da história. Então é outra coisa, né? Agora então o sistema de saúde nosso aqui é interessante porque ele atende as pessoas, a atenção básica, que são os postos de saúde que praticam a atenção básica. Capilaridade, né? É uma coisa fabulosa. Você vai qualquer posto de saúde aqui, quantas pessoas são atendidas por dia? Centenas de pessoas, entendeu? Aí tem um reclama, faltou remédio. De vez em quando falta mesmo. Não foi, demorou para ser atendido, está demorando para operar. Tá? Esse aperfeiçoamento ainda não foi conseguido plenamente, entendeu? Mas o que já se avançou não está escrito. Foi uma coisa. Mosconi, eu tenho uma pergunta aqui para te apertar um pouquinho. Posso? Pode. Futuro, candidato a prefeito, deputado. Eu precisava fazer 2026, o que nós esperamos do Dr. Carlos Venturelli Mosconi? Você sabe que eu tenho saudade da política e tenho saudade da medicina, entendeu? Se for para escolher. Porque eu fiz as duas coisas com muito gosto. Eu fiz com gosto mesmo as duas coisas. Mas tem uma hora que não dá mais. Eu poderia ser candidato. Eu tenho plena exercício mental que está normal. Físico e mental, né? Eu poderia, mas eu não sei. Mas o momento já passou. Isso está me parecendo uma resposta meio que em cima do muro, doutor Mosconi. Eu não vou ser candidato. Não vou ser candidato. Você vai falar, mas você gostaria de ser? Gostaria. Sim. Mas não vou ser. E o senhor não foi das outras vezes por quê? Como? Das outras vezes, tanto tempo militando na nossa política. Nas duas últimas eleições, eu fui candidato e não me elegi. Por quê? Por que eu não fui eleito? Eu não fui eleito por causa da legenda. Eu não fico triste porque eu tive poucos votos, não. Só teve bastante. Eu tive muitos votos, mas a legenda não deixou que eu fosse eleito. Nós tivemos na última eleição, aqui em Minas Gerais, mais de 20 deputados que foram eleitos com menos votos. Menos votos que o senhor, né? Mas quando eu estou falando aqui, eu estou falando de prefeitura do nosso município. Não estou falando. A prefeitura nunca passou a hora. O executivo é muito puxado, né, doutor Mosconi? É bom. Veja aí esse momento aqui do nosso aqui na cidade. Eu vi a prefeitura, o Sérgio, que deixou os 2 mandatos, ele fez uma boa administração, na minha opinião. Acho que ele fez. O segundo mandato ele foi bem melhor, né? No segundo eu digo assim porque nós tivemos. Os governos estaduais não nos ajudaram muito. O governo do Pimentel foi um desastre aqui para Poços de Caldas. Pimentel, eu não sei o que ele tem contra Poços de Caldas. Eu vejo porque ele não veio em Poços de Caldas nenhuma vez. Uma vez teve uma reunião na EPAMIG em Caldas, eu era secretário de saúde, e como eu produzia vinhos, me convidaram para ir lá. Lá na EPAMIG, recebeu o Fernando Pimentel. Ele desceu aqui no aeroporto, pegou um carro, saiu aqui pela coisa e foi para casa, não entrou na cidade, rapaz. Eu sei que o Pimentel tinha uma certa resistência, inclusive, para receber nós da imprensa. Não é? Ele teve aqui na inauguração da ThyssenKrupp, mas não deu entrevista para ninguém, não fez coletiva, não fez nada. Agora, o problema que se reclama do Pimentel na época, do Fernando Pimentel, todos os prefeitos de Minas, que ele deixou de passar aquilo que era obrigação do governo de repasse para os municípios. Então, só para a Secretaria de Saúde, ele ficou devendo. Quando eu era secretário, eu falei, vamos ver quanto que deve aqui. Aí quem informa isso é o Conselho de COSENS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Eles têm lá um esquema para poder formar. Ele ficou devendo mais de 60 milhões para a Secretaria de Saúde. Por que ficou devendo? Porque não pagava SAMU, não pagava UPA, não pagava remédio, não pagava nada. Ficou devendo para nós. No meio nós pegamos a pandemia com uma dívida desse tamanho, pensa bem. Então, eu lamento. Então, e o Zema é um melhor governador do que o Fernando Pimentel. Teve dificuldades financeiras, porque pegou o Estado numa situação lastimável. Ajudou a cidade aqui, estimulando que empresas pudessem vir para cá. Mas não tem assim a mão dele, alguma obra que na cidade não tem ainda. Espero que tenha, que venha a ter.
Então, governar o município com essa condição, sem a ajuda do governo estadual e federal, não é fácil. E o Sérgio fez isso, os 2 mandatos. E o Paulo Ney pega a administração da cidade num astral interessante, um astral bom. A cidade está bem arrumada, está bem bonita, evoluiu. Então, vai ter uma tarefa pela frente aí. Não, e tem uma outra coisa também que tem que se levar em conta, porque, conforme o senhor está dizendo, o Paulo Ney pegou uma cidade arrumada, encaminhada. Isso se deve, talvez, pelo fato do prefeito Sérgio ter tido 2 mandatos e no segundo mandato concluir aquilo que ele tinha projetado no primeiro. Geralmente não dá tempo de fazer num mandato só, acaba entregando a prefeitura com obras a concluir. Agora, por outro lado, o Paulo Ney tem uma grande responsabilidade, porque ele vai ser comparado obrigatoriamente com o mandato do Sérgio, não é isso? Vai. Então é um ônus que ele vai carregar aí. Esse ônus ele faz parte, isso aí ele tem que... E o senhor tem... Não, é muito fácil você pegar uma prefeitura e falar, ó, eu peguei ela quebrada, agora como é que eu faço para frente? Eu não sei qual é a dívida do município hoje, eu não vou entrar no mérito da questão, mas existe. Mas, pelo menos, ele não tem como pôr culpa no antecessor Mas aqui dele. nós temos uma grande vantagem, que é o DME e o DEMAI. O DME principalmente porque que arrecada muito e tem dinheiro em caixa. E o prefeito, sabendo usar, faz uma diferença enorme. Aliás, o prefeito está lá no DME hoje, né? Está lá no DME hoje, está lá. Está lá, foi para lá. Eu sei que o senhor tem, sabemos, né, que o senhor ainda tem uma grande influência, uma muito grande influência na administração. Teve na do Sérgio, tanto é que o senhor foi secretário de saúde, né, na administração dele, e sabemos que o senhor tem ainda uma influência muito grande na administração do Paulo Ney, né? E como é que o senhor está vendo isso hoje? Como é que o senhor está acompanhando? O senhor esteve em Brasília com ele também, não teve? Bom, eu tenho uma boa relação com o Paulo Ney. O Paulo Ney é uma boa pessoa de trato fácil, beleza. O vice dele também é muito bom. E acho que a primeira coisa que ele fez, bem feito, foi montar uma boa equipe. Acho que a equipe dele é muito qualificada, penso eu, muito qualificada. E eu vejo, por exemplo, que a presença, só para citar um nome que acho que tem um valor muito grande, é o secretário de Planejamento, o novo, o Zé Carlos. José Carlos. Que era o presidente do DME. Foi presidente do DME e agora é o secretário de Planejamento. Esteve com a gente aqui, inclusive. Excelente profissional. Excelente profissional. E foi muito útil para o Sérgio, viu? Essas obras que foram feitas, todas elas foram planejadas com a chefia dele, do Zé Carlos. Eu também tive um contato com todos os secretários, praticamente todos, e o da saúde também me impressiona muito bem, esse que vai assumir agora, porque ele viajou, mas ele está voltando, que é o Frederico. Sim. Ele tem muito conhecimento da saúde pública, da saúde privada, ele tem muita noção, tem pé no chão, sabe onde é que deve caminhar. Eu acho que nós vamos ficar bem seguros. Eu queria te fazer uma outra pergunta também, assim, mais direta e objetiva, com relação, o senhor teve alguma influência na formação desse secretariado? Não tive nenhuma. Indicação nenhuma? Nós tivemos várias conversas com o prefeito e eu não pretendi em momento algum fazer alguma indicação e assim, fulano, ciclano, beltrano, não. Nós tivemos algumas conversas, porque realmente ele tem muita consideração comigo, assim como eu tenho com ele também, e tem a questão partidária, ele é do PSDB. E então o PSDB, como é que o PSDB vai ficar nessa coisa? Mas ele ficou inteiramente à vontade, nós demos aí um aval para ele, uma carta branca para ele fazer. Então todo o secretariado foi montado por ele, por escolha dele. Porque uma coisa é indicar, outra coisa é solicitar. Não houve nem indicação, nem solicitação. Ele ficou inteiramente à vontade. A campanha, você entra em contato com muitas pessoas, com todos os setores da cidade, e você naturalmente vai fazendo a sua opinião, entendeu? Aí ele pode muitas vezes tirar uma dúvida, ou pode fazer uma indagação apenas para a gente poder, a título de que a gente possa colaborar, entendeu? Sim. Dentro desse clima absolutamente harmônico aí. Esteve com a gente também, assim como o Zé Carlos, o atual secretário de Educação, Marcos, né? Então, esteve com a gente aqui. Então, eu não o conhecia, eu fiquei conhecendo agora.
Eu tenho muito boa impressão dele. E eu penso comigo que a educação deve ser o carro-chefe da administração do Paulo Ney. Ele falou isso pra gente aqui no Ele falou? depoimento dele. Então eu tenho essa opinião. Eu acho que o forte da administração dele tem que ser a educação. Porque o Brasil precisa de educação. Mas nós vivemos numa cidade, se nós pudermos oferecer uma educação de muito boa qualidade para nossas crianças, para a nossa juventude, nós não podemos abrir mão disso. Eu digo assim, o recurso do DME está aí, pode ser utilizado. Vamos ter escolas em tempo integral. Até falei isso com o Paulo Ney, falei com o secretário, ele está interessado em fazer isso. Fazer escola, e tem outros tem vários projetos para a educação. Mas, na minha opinião, o básico era a escola em tempo integral para todo mundo. Isso aí, para mim, é fundamental. Eu digo por quê. Nós tínhamos uma desnutrição no Brasil muito relevante. Vocês se lembram disso? Crianças andando na rua, magras, esqueléticas e com o abdômen crescido. Isso é a fotografia da desnutrição, não é isso? Porque não tinha que comer em casa, eu comia muito mal em casa. A desnutrição acabou com a merenda escolar. Não tem mais desnutrição no Brasil, com raras exceções. Não tem, por causa da merenda escolar que é oferecida na escola. Então a escola tem um papel assim, gigantesco na formação dessas crianças, da juventude, sob todos os pontos de vista. Então eu acho que nós vivemos numa cidade muito privilegiada sob todos os aspectos, agora nós temos que colocar a educação nisso. Eu acho que a educação é muito importante, a saúde é muito importante, não resta dúvida, mas o senhor falou de educação ser o carro-chefe, mas a nossa cidade também tem um carro-chefe que é o turismo. Então, mas o turismo está num ponto maravilhoso. O turismo passando por um momento fantástico. Né? Eu digo assim, nós avançamos em muitas coisas. O turismo é uma delas. Foi um avanço enorme. Já é uma outra realidade o turismo aqui em Poços, não é verdade? Você vê a nossa rede hoteleira, que tamanho que está isso. Coisa do outro mundo. Isso eu lembro muito bem na época da pandemia, que tristeza que era andar nas praças, nas ruas, não ter ninguém. Pois é. É uma tragédia. Olha o tanto que o turismo é importante para o pipoqueiro, para o vendedor de milho, para o caldo de cana, para o hoteleiro, para o restaurante, para toda a cadeia, para o trade de turismo, né? Então a gente anda na cidade nas férias e fim de semana, é uma beleza, a cidade está cheia, lotada. E a cara do nosso turista também mudou, né, doutor? Mudou. Eu acho tudo muito positivo. Você vai nos bares, restaurantes, está tudo cheio. Gera emprego demais, gera renda. Gera imposto. A saúde aqui também tem uma bela estrutura, a saúde aqui em Poços. A saúde aqui quase que anda sozinha. Estou exagerando, entendeu? Mas a estrutura dela é invejável, a saúde, a estrutura daqui de Poços. É muito bom. Falta um pouco de leitos hospitalares, que tem que ser uma coisa que tem que ser resolvida. Mas o básico melhorou demais da conta. Bom, a segurança também já tem alguns problemas, mas nós estamos muito acima das cidades violentas aí e tudo mais. Então eu digo, o que tem que crescer agora? Na minha opinião, é a educação. Assim, vamos lá, senhor? Vamos lá. Vamos falar dos nossos patrocinadores aqui, né, do Café Caldense, né? Na hora que você vai no supermercado, você, meu amigo, você, minha amiga, procurar um produto de qualidade, dentre eles o café. Nós temos aí o Café Caldense com 60 anos de mercado. Está aqui o doutor Mosconi, que é o produtor de café também, né, doutor? Então, e de vinho também, viu? E de vinho também? Muito bem. Então, chegando no seu supermercado, procura pelo bom, pelo melhor cheiro, melhor sabor, que é o Café Caldense. Chegando lá, se não encontrar, cobra lá do seu gerente do supermercado, do encarregado lá das prateleiras, etc. e tal. Um outro produto que a gente quer falar também, que é o pão de queijo Xodó de Minas, com cheiro e gosto do verdadeiro pão de queijo, onde você vai encontrar também no seu supermercado, tá? Vamos falar da Marezine, que tem um financiamento para você. O financiamento, o refinanciamento, a Marezine financiando até 90% na compra do seu imóvel. Não sei qual é o valor do seu imóvel, vamos supor que seja lá R$300 mil o seu imóvel, você tem 10% só, ou seja, R$30 mil. Os outros 90%, deixa lá os 270 que a Marezine resolve para você. E assim você consegue realizar o tão grande sonho que é a casa própria e assim o carro novo também.
tá? Então precisou de dinheiro, tem a Marezine para atender você. Inclusive uma grana mais curta, um empréstimo no limite do seu cartão. Qual é o limite do seu cartão e quanto é que você precisa? O dinheiro vai no Pix para você, um jogo muito rápido, ou os seus boletos pagos. Você soma lá IPTU, IPVA, essa volta às aulas, tudo que você tem que acertar. Deu lá R$2.000, qual é o limite? Chega a R$3.500. A Marezine paga seus boletos e você, tanto o dinheiro na conta quanto os boletos pagos, você pode pagar depois de 6, de 10, de 12, 15, até 21 parcelas. Então, precisando de dinheiro, pode fazer o seu consignado, né? Inclusive você que recebe esse benefício através de LOAS ou BPC, com o seu representante legal, caso você não tenha como ir até lá, com o representante legal você faz isso. Se você não tem um representante e não pode ir até lá, a Marezine vai até você fazer o seu consignado, para você que recebe através de LOAS ou BPC. E depois você paga em até 82 parcelas. Então, tem várias modalidades, vários jeitos de você levantar o dinheiro sem burocracia na hora que você precisa, ok? Então, anota aí, Marezine, financiamentos e empréstimos na Minas Gerais, número 664, em frente à Prefeitura. Daqui a pouco nós vamos falar mais em frente à Prefeitura, né? A Prefeitura está devagarinho, está saindo ali, né? Aí nós vamos falar em frente ao Conservatório Musical que está indo para lá. Mas fica na Minas Gerais, 664, bem no início. Mais informações, 3721-9022, tá? Quero lembrar que nós estamos em todas as plataformas, tá? No YouTube, Instagram, no Deezer, Spotify e por aí vai. Lembrar que nós estamos também na TV Poços, no sábado, 23 horas, no domingo, às 17 horas e 30 minutos. E por lá tem também as viagens com o Ildeu Pereira, né, Ildeu? É isso aí, Marquinhos. Eu convido vocês a viajar o Brasil e o mundo comigo. No programa Especial Turismo, você vai viajar por aí afora sem sair da poltrona, conhecendo outras culturas, outros povos, outros países e outros estados e outras cidades. No Especial Turismo você nos acompanhe por aí afora com mochila nas costas, mostrando o turismo de Brasil e do exterior. E você sabe muito bem que no Especial Turismo a gente se encontra aqui todos os sábados às 20 horas e quartas-feiras às 20 horas também. Muito bem. Doutor Carlos Eduardo Mosconi, né? Doutor Mosconi, o senhor tem algo aí a acrescentar? Né? Nós ficamos muito agradecidos do senhor ter vindo dessa hora do seu descanso para vir aqui falar com a gente. Juntamente com o Braga, né? Braga é o braço. Eu acho que o Braga está aí, firme. Essa conversa é uma maneira de eu matar a saudade, entendeu? Da política e da medicina, entende? Mas tá tudo bem, vamos tocar a vida. Eu acho que a gente tem que ser otimista, né? Nós moramos num país que tem um potencial gigantesco. A gente, mas até quando? Quando que vai virar o jogo aí? Vai virar, um dia vai virar. Já tem coisas muito boas aí no Brasil, que são já uma realidade muito feliz. A gente vê a força da agricultura, coisa fantástica, né? O Brasil alimentando o mundo aí todo. Então, assim como aconteceu na agricultura, pode acontecer em outras áreas. Ok. Entendeu? O Brasil tem potencial para isso, sem dúvida nenhuma. Eu vejo na medicina, nós temos expoentes na medicina que são considerados do mundo inteiro. E por aí vai. Eu vi agora, tem um contrato da Embraer, você viu? Com o Canadá, os Estados Unidos, fabricando aí 280 aviões aqui na Embraer para ser já... A Embraer é uma referência no mundo. Esses aviões E190 então, é uma coisa fantástica. Cobertura fantástica de voos regionais. Né? Então, eu penso que nós temos aí muito que... A gente não pode só ver o lado negativo, tem muita coisa boa. E as coisas vão melhorando, vamos tocando a vida aí. Eu acho que o futuro vai chegar, melhora para os meus filhos, meus netos, os nossos netos, mas que eles possam viver num país melhor do que a gente está vivendo aqui. Muito bem. Doutor Gonçalo, então, assim, em nome da nossa comunidade, do nosso município, e até mesmo no nível de Brasil, né? Agradecer ao senhor pelo que o senhor fez e ainda continuou fazendo para a nossa política, né? E como médico nosso também aqui, né? Cuidando da nossa saúde. Deus deu bastante saúde. O senhor pode continuar aí. Eu fico muito satisfeito de estar aqui, conversar com vocês. E eu tenho realmente, de vez em quando,
assim, eu sou acionado para fazer alguma coisa. Agora nós estamos, por exemplo, o Hospital do Câncer, que foi uma coisa que começou numa reunião nossa política em Ipuiuna com o governador Anastasia. Nós fizemos um movimento, o que a região precisa? Então, foi lá feito para dizer, não, precisa de um tratamento mais especializado em câncer. E aí nasceu tudo isso. O Anastasia botou lá, fez lá liberou lá autorizou a liberação de um recurso, veio aqui, quem veio no lugar dele foi o Alberto Pinto Coelho, que já faleceu, saudoso. Ele assinou lá recentemente. Ele assinou esse recurso inicial e já mandou a primeira parcela, que foi com essa parcela que foi feito o projeto. E depois veio o PT, isso que eu estou falando, o governo Fernando Pimentel rasgou e jogou fora. E depois nós conseguimos recuperar isso lá em Brasília. E agora nós estamos tentando ver se a coisa está caminhando para a gente conseguir os recursos finais para a construção ali daquele centro de tratamento oncológico. Então, nessas coisas, de vez em quando eu sou solicitado para isso e eu tenho a maior disposição e com o maior gosto de poder ser útil. Dentro das minhas possibilidades, eu faço isso com muito prazer. Tomara que o senhor tenha bastante. Muito feliz, porque eu, como disse, eu escolhi a cidade aqui para morar e eu tive sorte, eu com a minha mulher e meus filhos, nós ficamos muito felizes aqui e temos bons amigos e acho muito bom participar do programa aqui com vocês. E leva um abraço à dona Maria Lúcia. Sim, Tá bom, muito obrigado. Maria Lúcia Mosconi, um abraço. Doutor Mosconi, mas nós demos uma passada aqui na sua vida, né? O objetivo foi esse mesmo, mostrar seu trabalho, sua utilidade pública para a sociedade aqui da região e do país. E falar também da sua carreira, eu quero aqui mandar um grande abraço ao meu amigo Alcides Mosconi Neto, não é isso? Isso. Que é uma referência de urologia no país. É filho aqui do Dr. Mosconi. Eu fico muito honrado. Que tem o nome do seu pai, né? Meu pai, É Esse isso. dia eu estava andando na rua, caminhando, passou uma pessoa e falou: ô doutor, o senhor é pai do doutor Alcides? Eu falei: não, eu sou filho. Aí eu parei: não, eu sou pai. Em cima, embaixo é Alcides. Tá certo. Doutor Mosconi, Deus lhe pague, viu? Muito Eu obrigado. agradeço muito. Muito obrigado. A alegria para mim, satisfação. Muito obrigado. Pois é, vamos fechar mais essa edição, melhor, esse episódio, né? E vamos torcer para que no próximo nós estejamos aqui de novo, você daí, nós daqui, né? Com um episódio tão bacana quanto foi esse com o Dr. Mosconi aqui. Muito obrigado, fica em paz, vai na fé e a gente se fala.